Nosso fundador costumava dizer que somente a caridade salvará o mundo. E foi em cima deste lema da caridade que a gente também foi formado. Eu nasci numa cidade tipicamente portuguesa, que é Florianópolis, no interior da ilha, onde a gente seguia muitos costumes da açoriano. Nós somos uma cultura açoriana. Como a gente também foi criado numa família cristã católica, eu herdo muito uma lembrança do meu avô, sobretudo do meu avô materno, que tinha esse costume de tirar as coisas de dentro de casa, escondido da minha avó, para dar para os que hoje a gente chama de andarilho, aos mendigos, né? E eu cresci vendo ele fazendo isso. E algumas vezes também eu desviava as bolachas lá de casa para levar para as pessoas das favelas, para as pessoas que eu conhecia que tinham menos condições do que nós. Mesmo sendo de uma família muito pobre, a gente nasce numa família muito pobre. E a gente, desde criança, a gente aprendeu muito a trabalhar. Com 7 anos, eu já cortava grama, limpava o quintal dos vizinhos, tirava o tal do berbigão, que era o fruto do mar. E mesmo sendo de família pobre, a gente foi educado a partilhar o pouco que a gente tinha. E as bolachas que eu desviei lá da minha mãe, eu tenho certeza absoluta que não fez falta nenhuma, que eu estou aqui desse jeito gordinho, né? A minha vocação nasceu um pouco mais já tardia, quando eu já estava com os meus 16, 17 anos. Vem assim também da participação dentro de grupos de jovens da igreja, e ela nasce justamente desta interação que eu tive dentro da igreja católica. Então, já com meus 16 anos, fazendo o crisma, a gente conheceu um grupo de jovens da paróquia e ali a gente começou a participar. E ali, tendo esse convívio mais próximo também com os sacerdotes que eram religiosos, eu fui aos poucos amadurecendo a minha vocação sacerdotal. Até que, aos 18 anos, tomei a decisão de entrar para o seminário dos Orionitas. Os Orionitas, porque a paróquia que eu fui criado, São João Batista e Santa Luzia, que fica em Florianópolis, Capoeiras, eram dos religiosos Orionitas. Então a gente tinha essa convivência com os padres de Orione. A gente aprendeu a conviver com eles, não é? E ali, então, a gente conhecendo um pouco do carisma de Orione, a gente também se interessou em entrar diretamente aos Orionitas, que foi a base da minha formação religiosa. Eu entrei no seminário dos Orionitas, aqui na região de Quatro Barras, no Paraná, onde eu terminei de fazer os meus estudos do 2º grau. E logo em seguida, então, eu vou para o noviciado, que ficava em São Paulo, em Cotia, e ali a gente aprendeu mais um pouco do que é ser orionita, do que é ser religioso, o que é ser alguém, um sacerdote da Igreja Católica. E a formação que eu tive dos Orionitas, que a gente é muito voltado, o nosso fundador, à caridade. O nosso fundador costumava dizer que somente a caridade salvará o mundo. E foi em cima deste lema da caridade que a gente também foi formado, que a gente foi educado à vida religiosa. Então, durante um período longo de formação, a gente aprendeu a cuidar dos mais necessitados, a cuidar dos mais pobres, né? Então, quando alguém perguntar qual é o estilo de vida, qual é o estilo de trabalho, qual é o carisma dos Orionitas, a gente gosta de dizer, o nosso carisma é a caridade. Ou seja, aonde há uma necessidade, ali nós devemos atuar. Então, durante algum tempo de formação, eu tive esse estudo voltado
a devoção aos mais pobres, a devoção aos mais carentes. Até passar pela minha filosofia, ao 1 ano de tirocínio, que são 2 anos de trabalho que a gente faz tipo uma pastoral, onde eu tive a oportunidade de realizar em Montevidéu, Uruguai, com os mais necessitados de lá. Fiz 1 ano também voltado à formação no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Ibarama. E mais adiante, já quando na teologia, eu peço também 1 ano de pastoral. Aí então eu fui encaminhado para a África, Cabo Verde, na Ilha do Sal, onde lá a gente fez também 1 ano de pastoral voltado com as pessoas mais necessitadas, mais carentes daquele local. Então, o meu período de formação foi todo voltado a esse tipo de trabalho, esse tipo de pessoas. Então a gente associava estudo e ação. Eu sempre gostei muito disso. O dia da minha ordenação é um dia almejado e desejado por todos, né? E também é um dia temido, porque é um momento do nosso compromisso, não final, mas do nosso compromisso inicial com o nosso sacerdote. Até então a gente só estava no período de formação. Agora ali é um sim definitivo. Então eu recordo bem do dia da minha ordenação, era um domingo pela manhã e dia bom, muito bonito, raro de se ter às vezes, com muito sol e que foi muito almejado, muito desejado, muito participado, né? Eu tive uma boa a participação do povo, dos amigos meus que eu juntei durante a minha história. E quem me ordenou foi Dom Eusébio Scheide, que na época arcebispo de Florianópolis, hoje já falecido. E ele deixou a gente muita vontade para a ordenação. Dom Eusébio era conhecido por ser uma pessoa muito correta, muito justa, né? Um pouco rígida, mas quando eu fui me apresentar, que eu perguntava, Dom Eusébio, como que o senhor quer o rito da ordenação? Eu lembro que a frase dele foi assim, olha, faça como você entender, desde que não cometa nenhuma imprudência, porque esse dia é seu e eu não quero estragá-lo. Então foi a frase de Dom Eusébio, que todos, como sacerdote, meio que temia pela rigidez dele. E realmente foi um dia muito bom, recordo de todos os momentos, de todos os instantes. Já fazem 25 anos, porém é como se fosse ontem. Trago na memória tudo que aconteceu naquele dia, desde o momento da preparação, do momento da vestição, o pânico que me deu, que quem é sacerdote sabe o que significa o cerimoniário dentro de uma ordenação, né? E o meu cerimoniário, justamente no início da ordenação, deu uma crise renal, né? E foi parar no hospital. E eu disse, agora, né? Tudo depende do rito. Mas depois ele se recuperou e deu tempo dele retornar para seguir o rito da minha ordenação. É algo bom que a gente não esquece jamais, né? A participação, a missa, depois a confraternização, depois no mesmo dia também a primeira missa no local onde eu nasci, lá no Ribeirão da Ilha. Tudo isso eu gravo na minha memória com muito bom gosto e não pretendo esquecer. Como sacerdote, a gente tem vários momentos que às vezes a gente não consegue distinguir qual o melhor momento. Mas eu guardo, por exemplo, como desafio a missão que eu tive em Dourados, né, que foi uma missão totalmente diferente, onde a gente foi uma comunidade totalmente carente, onde o tráfico de drogas era dominante. E aí a gente praticamente quase tem que negociar com o tráfico para poder fazer as funções religiosas da gente. Eu recordo que a primeira missa do Tríduo Pascal que eu celebrei, no primeiro ano que eu fui para lá, eu tive que fechar a igreja,
né, por causa do tiroteio que estava tendo por lado de fora, né? Então, para a gente poder seguir, fechei. E ali foi um grande desafio. E ali eu aprendi realmente o que é ser sacerdote na periferia, o que é ser sacerdote no meio do povo. Porque até então eu tinha passado por comunidades um tanto tranquilas, como Quatro Barras, como Santa Quitéria, e lá não. Lá a gente teve que aprender a se adequar àquele costume de violência que a sociedade vivia. Isso me marcou muito, me ensinou muito a dialogar, né, que às vezes para nós é um pouco difícil. E aqui, onde hoje eu estou, também era um local que eu temia muito, porque conhecendo o que é o Pequeno Cotolengo, onde eu estou, que é uma instituição que cuida de pessoas com múltiplas deficiências, os desafios. Então eu vim para cá um pouco receoso e um pouco teimoso. Na verdade, eu negociava com o meu superior continuar em paróquia e não vim para o Pequeno Cotolengo por causa dos desafios. Mas aqui eu aprendi também um pouco mais a doação. O que é se doar àquelas pessoas com múltiplas deficiências. E um grande desafio aconteceu recente que todo mundo passou, que foi durante a pandemia, né? Quando o meu público, que hoje eu atendo aqui, as pessoas com quem a gente mora e convive, com múltiplas deficiências, são pessoas muito vulneráveis, com a saúde muito vulnerável. E esse vírus, eu tinha certeza, por aquilo que a gente via fora, por outras experiências da nossa congregação, como na Itália, por exemplo, na Argentina, o que iria fazer, o estrago que ia fazer o vírus aqui dentro. E aí então eu recordo que, no primeiro fato, primeira pessoa contagiada aqui dentro, contaminada aqui dentro pelo vírus, que foi uma funcionária, foi justamente no dia de Corpus Christi, né? Quando então o nosso arcebispo, Dom Peruso, tomou a decisão naquele primeiro ano de passar com o Santíssimo nos hospitais. E aqui nós ficamos de fora, não por causa do desejo do Dom Peruso, mas por nós estarmos realmente fora dos limites da cidade. E aí então, junto com um funcionário amigo, eu decidi levar, eu disse, já que o Santíssimo não vem até aqui, nós vamos até o Santíssimo, né? Então a gente levou a bandeira do Pequeno Cotolengo. E aquele momento, ali eu tive como uma luz divina e algo que dizia, o Pequeno Cotolengo não será atingido. O Pequeno Cotolengo será protegido. Aquele momento que o Santíssimo passou de joelho, até muito emocionado, uma voz me disse isso. E desde que tu plante uma cruz. E eu não entendi na hora aquela voz. Mas depois, meditando, eu recordei que a nossa congregação dos Orionitas nasceu numa sexta-feira santa aos pés da cruz, não é? E daquele ali, de forma imediata, eu entendi qual era a mensagem que o nosso fundador, o nosso Cristo estava dando, né? E na outra sexta-feira santa, na primeira sexta-feira santa da pandemia, nós plantamos o cruzeiro aqui dentro do Pequeno Cotolengo e ali a gente colocou o nome de todos os nossos moradores e todos os nossos funcionários. E aquilo me marcou, e marcou o Pequeno Cotolengo. Nós passamos toda a pandemia sem ter óbitos pelo vírus dentro do Pequeno Cotolengo. Mais de 230 pessoas, mais de 500 funcionários, e a sombra daquela cruz nos protegeu. Então, da minha vida sacerdotal, eu acredito que esta foi a experiência mais forte entre eu e Deus, eu e o Santíssimo Sacramento. No Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que existe há 58 anos na cidade de Curitiba, nós atendemos pessoas com múltiplas deficiências em estado de abandono ou em situação de risco. Hoje nós acolhemos aqui um regime de acolhimento permanente de 233 pessoas. E nós temos 3 pilares: o acolhimento, a saúde e a educação.
E dentro desses pilares nós temos também terapias ocupacionais. Então aqui eles recebem todo o acompanhamento, todo o tratamento. Nós temos mais de 19 especialidades que aqui atuam. Entre elas tem a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, que dá assim um estágio de saúde muito bom aos nossos moradores. Além do contato natural, o contato com a natureza, o contato com os animais. Isso faz com que os nossos acolhidos, os nossos assistidos, se sintam um pouco mais à vontade e mais acolhidos por aquilo que é natural. Também aqui dentro nós temos pessoas que já estão desde o início da nossa fundação, pessoas que estão há 30, 40, 42 anos ou mais aqui dentro. Temos a acolhida mais nova com 2 anos de idade, que é um bebezinho lindo que foi acolhido recentemente. Como também nós temos a pessoa mais idosa, que reside conosco aos 96 anos. Então, o Pequeno Cotolengo do Paraná, o nosso complexo de saúde, ele atua no atendimento àquelas pessoas mais necessitadas, independente de cor ou religião ou de idade. Nosso fundador dizia: as portas do Pequeno Cotolengo não se pergunta quem entra, se tem um nome, se tem uma cor, se tem uma religião. Pergunta apenas se tem uma dor. E é essa dor destas pessoas que nós, como instituição, como sacerdotes, como membros da Igreja Católica, queremos estar fazendo o bem. Aquilo que o Evangelho sempre nos ensinou. Tive fome, me destes de comer, estava nu, me vestiste, estava na rua e me destes aonde morar. O Complexo de Saúde do Pequeno Cotolengo é uma instituição que se baseia na família. E aí nós temos aqui dentro o que nós chamamos de lares e casas lares. Os lares são pessoas onde reside uma média de 20 a 30 pessoas. E as casas, para imitar uma família, são casas menores, casas lares, onde moram de 8 a 10 pessoas. E, diante de tudo isso, nós temos várias especialidades aqui dentro. Nós temos mais de 20 especialidades, como clínico geral, infectologia, psicologia, neurologia, geriatra, fisioterapia, terapia ocupacional. E, diante disso, a gente sobrevive com a caridade divina, ou seja, pela providência de Deus. E a providência de Deus se dá através das doações. Então, como o Pequeno Cotolengo sobrevive? Através das doações da sociedade, dos mais diversos tipos, através de doação de móveis usados, roupas, através de recursos em dinheiro, através de doação de alimento, enfim, a sociedade alimenta o Pequeno Cotolengo, a sociedade sustenta o Pequeno Cotolengo. Então, fica aí também o nosso apelo, o nosso convite para que as pessoas, não só o Pequeno Cotolengo, mas que todos nós possamos estar comprometidos com as instituições, que seja aqui na cidade de Curitiba, onde eu estou, ou seja, em qualquer parte do Brasil, do mundo, as pessoas têm um compromisso de ajudar, de apoiar aqueles que um dia foram abandonados, mas que foram acolhidos no braço de Deus. Hoje nós atendemos, dentro do Complexo de Saúde do Pequeno Cotolengo, 233 pessoas, com um número aproximado de 600 funcionários, mais de 300 voluntários e um tanto de estagiários também. Então é este número, que nós funcionamos 24 horas por dia, que dá a sustentabilidade no termo de pessoas, de força de trabalho ao Pequeno Cotolengo. É isto a caridade de Deus, é isto a caridade da Igreja Católica. E a você, jovem, que também está em dúvida sobre a sua escolha vocacional, não tenha medo. Assim como muitos, eu também tive este medo e tomei a decisão de entrar no seminário. E diante dessa decisão, Deus colocou também no meu coração a força da fé, a força do amor e a força da caridade. Então, venha ser também religioso, sacerdote, não tenha medo de dizer o seu sim à vida sacerdotal. Deus e o Cristo te esperam. E eu relutei para dizer o meu sim. E o nosso sim é diário, é a cada dia. Todos os dias nós precisamos dizer: eis-me aqui.
Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.